Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem substituir conteúdos de várias células ao mesmo tempo com apenas um atalho. Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês dentro do Excel como vocês conseguem substituir um conteúdo, o mesmo conteúdo, uma mesma letra, um mesmo número, um mesmo termo, várias vezes em várias células, não importa quantas são. E aí eu vou mostrar como vocês podem fazer isso através de um atalho e através da ferramenta que a gente vai encontrar aqui, que é a ferramenta de substituir. É muito simples, não tem muito segredo, mas poucas pessoas sabem como que se faz isso na prática. E às vezes, quando a gente tem uma base muito grande e precisamos substituir determinada informação, a gente não consegue fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, fica comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, aproveita, deixa seu like e vamos comigo conferir esse conteúdo. Olha, nessa base aqui eu tenho aqui alguns conteúdos que são repetidos. Então, olha só, eu tenho aqui uma parte que fala sobre datas, eu tenho outra parte que fala sobre loja e outra parte que fala sobre formas de pagamento. Temos também outras colunas que podem ou não ter números repetidos, mas isso daqui independe para aquilo que a gente vai fazer. Vamos pensar da seguinte maneira. Nossa, eu acabei de montar minha tabela e eu descobri que, ao invés de colocar a loja Brasília, eu teria que ter colocado a loja de Blumenau. E como eu confundi tudo isso, eu preciso trocar. Quais são as maneiras que eu poderia substituir a palavra Brasília por Blumenau? Olha, tem algumas maneiras que você pode fazer isso. Algumas são mais morosas, mais demoradas e outras são bem mais rápidas. O que uma pessoa que não tem conhecimento dessa ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui agora poderia fazer? Viria aqui na parte de loja, desmarca todas as opções, marca a opção de Brasília, encontra todos os nomes aqui e substitui tudo por Blumenau. Só que aí pode cair em dois problemas. O primeiro deles, você vai demorar, né? Pode demorar bastante para fazer, porque como você vai filtrar isso daqui? Vai tirar um conteúdo para colocar outro, então você vai ter que filtrar, copiar, colar, dependendo do tamanho da sua planilha. Esse valor pode também fazer com que você trave a sua planilha, né? Enfim. E outra, você viu que aqui eu estou com algumas células ocultas. Exemplo, linha 2, a linha 3 está oculta, linha 2 e 4 estão sendo exibidas, 5 também, 6 e 7 não. Então, assim, quando você seleciona um conteúdo como esse daqui e, vamos supor, troquei aqui para Brasília, troquei de Brasília para Blumenau, vou copiar e colar tudo aqui. Pode ser que eu substitua também o conteúdo de algumas células que estão ocultas. E isso é um problema. Porque se eu resolver substituir aqui e tiver algum filtro ativo, eu teria que ativar uma ferramenta chamada selecionar apenas células visíveis, que é essa ferramenta aqui. Como eu quero utilizar o mínimo de esforço possível, eu não vou utilizar essa ferramenta. Então, como que eu faria? Como você faria, Leandro? Olha, eu vou mostrar para vocês da seguinte forma. Primeiro, eu vou pegar a ferramenta, né? Ferramenta de substituir, localizar, substituir. Onde que ela fica? Dentro do página inicial, lá no finalzinho, a ferramenta localizar e substituir. Você clicou na setinha, vai aparecer aqui, ó, substituir. Se você clicar no substituir ou no localizar, você vai cair na mesma janela. Você vai ver que vai cair na mesma janela. Só que aqui eu quero utilizar mesmo é substituir, que é essa aba aqui. E aí ele me pergunta o seguinte, tá, nessa planilha aqui tem vários conteúdos, você quer localizar qual deles? Então vamos supor que eu quero localizar a letra A, certo? Letra A. Ops, vamos colocar aqui A minúsculo. Quero localizar a letra A. E aí no lugar onde estiver a letra A, eu vou substituir por um número 1, certo? Primeiro deixa eu só fazer uma coisinha aqui, vou selecionar essa coluna toda, sem filtro nem nada, tá? Aí eu venho aqui em página inicial, localizar e selecionar. Isso, localizar e selecionar. Aí encontro, substituir. Eu quero substituir todas as letras A pelo número 1, beleza? Olha o que vai acontecer. Vai ficar ilegível, claro que vai ficar ilegível. Mas não tem problema, aqui é só para mostrar para vocês o que acontece quando eu clico aqui no substituir. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar em substituir tudo, não em substituir, porque se eu clicar em substituir, ele vai substituir uma de cada vez, uma célula de cada vez. Se eu tiver 100 mil células aqui para substituir, isso aqui vai ficar impossível, inviável de se fazer. Então, você vai clicar aqui em selecionar, em substituir tudo. Clicou em substituir tudo, olha o que acontece nessa coluna.
Ele faz as substituições, aqui nesse momento ele está mostrando que tem 817 substituições sendo feitas. Quando você clica em OK, veja só que sua coluna aqui, ó, ela já substituiu todas as letras A pelo número 1. Fica horrível para ler, eu sei que fica horrível, mas é só para mostrar para vocês que quando você joga uma letra, quando você joga um número para localizar aqui, ele vai localizar em todas as palavras, independente da posição onde estiver. Se está no meio, se está no início, se está no final, ele vai localizar essa letra, esse número que você estiver procurando. E aí, quando ele encontrar, ele vai substituir pelo que você definir aqui. É comum, às vezes, a gente colocar, por exemplo, quero substituir todos os espaços por um traço, certo? O que eu faço? Eu venho aqui em cima, digito um espaço uma vez, que ele vai toda vez que ele encontrar um espaço, ele vai substituir por um traço. Também é comum fazer o seguinte, quero substituir um ponto por uma vírgula. Isso também é comum. Então, assim, toda vez que você for fazer uma substituição desse tipo, é só você colocar aquele caractere que você quer trocar pelo outro caractere que você quer que fique no lugar do antigo, tá? Só que aqui ainda assim tá ruim. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos voltar do jeito que estava antes. Eu vou substituir tudo aquilo que está escrito número 1 aqui, ó, nessa coluna aqui, e vou trocar, vou colocar para a letra A. Quando eu clicar em substituir tudo, ele vai fazer as mesmas alterações e perfeito. Tá tudo aqui, voltei ao que era antes, tá? Uma outra dúvida antes de mostrar para vocês aí o que realmente eu quero que vocês aprendam, é o seguinte, se eu quiser trocar duas letras de uma vez, por exemplo, um LH, certo? Como que eu poderia fazer? Eu viria aí, né, no página inicial, com a coluna selecionada, vou substituir, por exemplo, LH, né, LH, por 6, certo? Só para a gente não perder aqui o que a gente estava fazendo. Então, eu fiz isso daqui. Eu posso substituir 2 caracteres por 1? Pode, sem problema nenhum. Você vem aqui, seleciona substituir tudo, ele vai fazer a mesma coisa. Olha só o que ele fez aqui. Ó. Ele pegou Guarulhos, por exemplo, e tirou o LH e substituiu por um 6. Então, o que ele faz aqui? Ele substitui exatamente pelo que você está pedindo, não importa quantas letras são, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Vou colocar o 6 aqui em cima para localizar e substituir por LH. E aí, perfeito, ficou tudo certinho, ok. Voltamos ao que era antes. Então, o que é exatamente que eu quero mostrar? Olha só, aqui eu tenho várias palavras para substituir. Então, eu preciso que essa seleção minha aqui localize essas palavras e substituam todas de uma vez, certo? Só que pode acontecer também de, por exemplo, você só querer um pedaço da sua palavra sendo substituída. Então, eu não vou nem usar a palavra. Eu vou usar aqui, por exemplo, as datas. Vamos ver, data... deixa eu ver aqui... Vamos pegar essa daqui, ó, essa coluna aqui, ó. Essa coluna, eu quero substituir só aquilo... Vamos pegar essa primeira coluna aqui, ó. Você tá vendo aqui que eu tenho vários números, né? Esses números aqui, eles estão variando de 1 a 10. E eu quero substituir, toda vez que aparecer o número 1, eu quero que substitui por... Aliás, vamos colocar número 0? Deixa eu ver se eu coloco 0. Vamos colocar, toda vez que aparecer o número 0, substituir pela palavra nada, nenhum. Vamos colocar nenhum, beleza? Tá. Como que seria isso de maneira bem simples? Quando você vem aqui e substitui, né? Você vai colocar aqui, vamos lá, substituir. Você vai colocar aqui, número 0, você vai substituir por nenhum. Beleza, maravilha. Fazendo isso, você vai substituir toda vez que encontrar o número 0 pela palavra nenhum. Vamos tentar? Vamos lá? Cliquei aqui em substituir tudo e olha o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. A minha coluna aqui, ela tem alguns números que tem o 0 no meio. Só que aí, como a gente pediu para substituir o 0 por nenhum, ele veio aqui e colocou nenhum toda vez que ele encontrou um 0. E virou essa bagunça aqui. Ou seja, o que eu estava fazendo aqui não estava correto. Então, qual que é a maneira correta de você substituir só o 0? Porque, na verdade, eu não quero substituir o 0 do número 10. O número 10 é 10, não é 0. O 0 que está aqui faz parte do número 10. Agora, eu quero substituir, por exemplo, esse 0 aqui, ó. Esse daqui eu quero substituir, tirar ele e colocar nenhum. E aí, como que eu faço isso? Eu faço da seguinte maneira, eu seleciono a coluna, vou vir aqui em página inicial, venho localizar e selecionar, substituir, e aí vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, coloco o 0, coloco a palavra nenhum para substituir o 0, certo? E aqui, em opções, eu vou clicar
E aí tem uma opção chamada coincidir conteúdo da célula inteira. Eu vou marcar essa opção. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele só vai substituir os zeros cujo valor estiver como o único valor da célula. Ou seja, se tiver 1 e 0, que é a nomenclatura do 10, né, os dígitos do 10, ele não vai aceitar, 20 não vai aceitar, 30 não vai aceitar, só aquilo que tiver escrito só 0 na célula. E aí, quando eu faço isso, clico em substituir tudo, olha só, não encontrou nada aqui. Mas por quê? Provavelmente esses números que estão aqui, eles estão abreviados. Quer ver? Vou até aumentar as casas decimais dele aqui para ver. Olha, tá tudo aqui como abreviado, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vou voltar para o número que estava. Eu vou copiar essa coluna aqui, certo? Vou copiar e vou colar ela somente como valores. Beleza, vamos ver se ela vai... Ó, ela ainda continua como número abreviado. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todos os números aqui. Eu vou vir... Quer ver? Vou copiar ele aqui, vou jogar para cá e vamos colar. Aí eu venho aqui, Alt SRC, beleza? Qual que é esse Alt SRC? Alt SRC é o atalho que eu utilizo para dividir o texto em colunas. Eu vou vir aqui em delimitado, avançar, vou marcar aqui que eu quero que ele quebre o meu texto toda vez que ele encontrar uma vírgula, clique em avançar de novo e concluir. Beleza, essa parte aqui eu apago, e essa parte aqui, que é onde eu estou com todos os meus números, eu vou pegar ela toda aqui, vou recortar e vou colar aqui em quantidade. Porque dessa forma, agora eu só tenho números inteiros, tá? Então vamos lá. O que ele está falando aqui para mim? Olha só. Aqui, beleza, tem 0, ótimo, e tem até 9, beleza. Vamos pegar aqui todos aqueles que estão como 9 e vamos substituir ele por 10. Eu não quero, por exemplo, que fique aí com valores exclusivos. Então, vamos lá. Venho aqui, troco 9 por 10. Vou desmarcar essa opção aqui. Beleza, substituir todos. Agora sim, eu vou conseguir o efeito que eu quero. Olha só, se eu tentar substituir aqui todos aqueles que estiverem como 0 por nenhum, se eu não marcar aquela opção, o que vai acontecer? Toda vez que ele encontrar um 0 aqui, ele vai colocar nenhum. Exemplo, assim, ó. Coloco 0, nenhum. Nenhum. E aí, quando eu substituo aqui, fica aqui o número, né? E o nenhum. Beleza, perfeito. Só que não é isso que eu quero, tá? Então, eu vou vir aqui e vou voltar ao que era antes. Nenhum substituir por 0. Beleza, maravilha. Ótimo. Agora, o negócio é o seguinte, né? Eu agora preciso substituir o número 0 por nenhum, igual eu tinha feito antes. Só que agora eu quero que ele substitua só aquela célula que tiver com apenas o 0. Então, eu venho aqui e marco a opção coincidir no conteúdo da célula inteira. Quando eu clico em substituir, ele faz as alterações, clique em OK. Olha só o que acontece. Aqui onde tinha um 0, ele colocou nenhum. Onde tinha outro 0, ele colocou nenhum. Mas onde tem 10, ele mantém. Por quê? Eu não tenho só 0 na célula. Aquele botão que eu marquei, coincidir com células únicas, com células inteiras, ele quer dizer isso, que você só vai substituir aquilo que tiver 0 na célula inteira ou que tiver o conteúdo que você escolheu na célula inteira. Bem tranquilo essa parte, né? Mas é muito bom você saber esse tipo de conteúdo, porque quando você precisar, por exemplo, substituir vários números de uma vez, e às vezes tem ali um termo que está no meio de uma palavra, no meio de uma célula, e você só precisa excluir aquele termo, é muito importante você saber dessa parte aí de marcar as células que coincidem com a célula inteira, o conteúdo coincide com a célula inteira. Bom, nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês a respeito de outras ferramentas que também ajudam no dia a dia. Então, se eu fosse você, não perdia por nada esses próximos vídeos, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, mostra esse conteúdo para outras pessoas, curte, compartilha. É sempre bom a gente poder ajudar outras pessoas com os nossos conhecimentos. Aguardo vocês nos próximos vídeos e até lá!